Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. Estamos aqui em mais um bate-papo nas nossas lições de concurso com Helena Balri, auditora de controle externo do Tribunal de Contas de Goiás. Tudo bom, Helena? Tudo bem, Gerson? E você? É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu que Fale agradeço o que você ter aceito o convite para a gente bater esse papo e colocar as nossas lições de concurso. Para quem nos acompanha, eu sempre faço notas, né? Na medida que a gente vai conversando, porque no final a gente vai ter algumas lições de concurso da sua vida, né? E aí as pessoas podem, ao ver suas respostas e as suas lições, seguir, testar, ver o que é que funciona, o que é que não funciona para elas. Helena, eu sempre começo com uma pergunta assim, eu acho que é a pior pergunta. Durante a Eita, sua trajetória de concurso, o que é que foi assim mais difícil para você? Qual foi a sua maior dificuldade? O que foi que mais te angustiou durante toda a sua trajetória? Se você pudesse definir uma coisa assim, o que é que mais te angustiou? foi a ansiedade, Gerson. Ansiedade? Me fale mais, como é por quê? Ansiedade, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então eu pensava muito no futuro, eu me cobrava muito, uma Hum, cobrança muito grande. Então, essa foi a minha principal dificuldade. Eu tive que buscar ajuda, entendeu? Então, teve um momento que eu não consegui mais acelerar, eu tive que botar o pé ali, né, não digo no freio, mas eu não conseguia mais acelerar. Então eu tive que lidar com o fato de que eu conseguia dar só aquilo ali para passar no concurso, que eu não conseguia dar mais por isso, porque senão eu ia ficar muito, muito, muito ansiosa com sintomas físicos da ansiedade. Então eu tive essa dificuldade, que foi um fator limitador. Então, eu tive que equilibrar melhor vida pessoal e estudos para conseguir manter os estudos de uma maneira saudável, que não fosse assim me prejudicar nas outras atividades do dia a dia, assim, nem as minhas funções vitais. Essa foi a minha principal dificuldade. Eu tive que ser mais disciplinada na questão de exercício físico para conseguir dar vazão ao estresse, entendeu? E O é que uma era para você dificuldade que assim acelerar? O que era acelerar? Você já estudava muito? Você estava num eu já ritmo? Eu já estudava muito, eu estava num ritmo forte, eu sabia qual era o meu ritmo forte, mas eu não conseguia me manter no meu ritmo mais forte possível. Eu tive que diminuir o ritmo um pouquinho e equilibrar melhor os pratos para conseguir continuar estudando, fazer a prova e não pifar no meio do caminho, entendeu? O que é o Não ritmo forte conseguia. para você? Aquele ritmo que você diz assim, poxa, esse ritmo era bom, eu queria estar assim, mas não dá para lavar esse ritmo. O que é que era esse ritmo? O forte? Era ritmo 6 horas por dia a Hum, 8 horas por dia, entendeu? E até porque eu estava trabalhando nesse último período que eu fui aprovada no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, estava trabalhando. Então eu mantinha assim 3 horas por dia, mas final de semana eu não conseguia mais fazer 6, 8 horas por dia como eu estava acostumada. Quando aconteceu de eu fazer outras provas do TCE Espírito Santo, TCM São Paulo, que foi quando estava no meu ritmo mais forte, entendeu? Então, assim, eu já deixo como lição para os hum. concurseiros que vão nos disputar, que cuidem da sua saúde mental, porque é muito importante você ter ali a noção, ter a autoobservação, a autopercepção de você perceber quando você tá bem e quando você não tá. Quando você começar, assim, a sentir sintomas como acordar com o coração acelerado, ter dificuldade de dormir, é porque alguma coisa tá desajustada e você precisa procurar uma ajuda para você conseguir continuar andando em busca do seu objetivo sem você ser obrigado compulsoriamente a parar, porque isso está te prejudicando, entendeu? Então, esse foi um grande desafio para mim que eu tive que superar. Hoje, graças a Deus, as coisas estão melhores, mas foi justamente num período pós-edital do TCE Goiás que eu tive que enfrentar essa dificuldade. Perfeito. Vamos voltar para o começo agora, que eu gosto de começar mais Uhum, acelerado, mas depois agora a gente volta para o começo. Eu queria saber como uhum. é que foi o seu início de trajetória, como foi que você decidiu estudar para concurso, como foi assim a sua faculdade e o seu início para concurso, como é que foi isso para você? O que é que escolheu o Nem, concurso? nem me apresentei direito, né, Ah, Gerson? é verdade. Se apresente. Eu sou Helena, eu sou natural do Espírito Santo, sou capixaba. Então, eu comecei minha história para concurso público
lá antes de entrar na faculdade, porque fui fazer a faculdade federal, fiz a Universidade Federal do Espírito Santo, então eu tive que ultrapassar essa barreira da seleção do vestibular. Foi meu primeiro concurso público, vamos colocar assim. E depois de ingressar na faculdade, eu fiz alguns De estágios, direito, né? comecei de Direito, Faculdade de Direito do Espírito Santo. Fiz alguns estágios, sempre no setor público, trabalhei na Procuradoria da UFES, trabalhei na Defensoria Pública do Espírito Santo. E aí eu me identifiquei muito com o setor público. Eu falei, eu quero ser concursado. E aí saiu um concurso, quando eu estava no quinto período da faculdade, saiu o concurso para assistente público administrativo da Prefeitura de Vila Velha, que é uma cidade do ladinho de Vitória, de onde eu morava. Agora eu tô morando em Goiânia. Hum, E aí eu fiz esse concurso, estudei, na época eu estudei por cursinho presencial, nem sei se existe mais hoje em dia, hum, mas estudei por cursinho presencial e, e passei em sétimo lugar. Eu passei, eu era mais nova do meu setor quando eu tomei posse no final de dezembro de 2020. Então eu lembro muito bem que eu fui fazer a prova e a pandemia estava começando. Ali eu fui fazer, era 8 de março, eu acho que 14 de março fechou tudo. E aí fiquei o ano esperando por esse resultado, e aí saiu o resultado mais ou menos em maio, e em dezembro eu tomei posse nesse cargo. Então comecei a trabalhar na Prefeitura de Vila Velha como assistente público administrativo. Comecei trabalhando na Secretaria de Educação, foi uma parte da minha trajetória que eu guardo com muito carinho, que eu vi ali diretamente as nossas políticas internas, os nossos procedimentos, nossos processos. Gerando um resultado direto na vida da população, assim, os nossos programas, as compras, as contratações. Trabalhava na gerência de ação. contratos Hum, da Secretaria de Educação. hum, Isso. É, Então, assim, tem que prorrogar o contrato, porque senão porque é onde funciona, porque é o imóvel onde funciona uma escola. Então, eu via diretamente, assim, a diferença na vida do cidadão. Depois, eu trabalhei na Procuradoria do município. E depois de um ano exercendo esse cargo de assistente público administrativo, eu decidi pedir exoneração. Por quê? Porque ia sair o concurso do TCE Espírito Santo. hum. Concurso que eu prestei e consegui aprovação no cadastro de reserva, em 12º lugar. Eram só duas vagas imediatas, então Esse do fiquei ali TCE no Espírito cadastro Santo era, era qual o cargo? de auditor também. Ah, de auditor já, né? Auditor de controle externo, isso. Nesse meio período, eu fiz alguns concursos, fiz Hum, concurso da Universidade Federal, não passei. Fiz outras provas, mas sem direcionar. Aí eu entendi que, como eu ainda estava na faculdade, sabe, Gerson? As aulas iam voltar ao presencial e eu precisava de mais tempo para estudar. Então, como eu ganhava muito pouquinho no cargo que eu exercia, que era um cargo de nível médio, eu decidi pedir exoneração. E depois de refletir bem, junto com o apoio da minha família, saí e comecei a estudar para a área de controle. E aí foi quando eu decidi a minha área mesmo. Então, coloco como segundo conselho, assim, que se eu tivesse desde o início sabido que eu queria área de controle, hum, eu teria passado mais rápido, talvez se tivesse conseguido aprovação nas vagas imediatas, nos outros tribunais. hum, Eu sempre gosto de pensar assim, o mais importante é você definir uma área. Então, esse foi uma área de concentração. É tribunais de contas, são tribunais de justiça, Ministério Público. Defensoria, procuradorias, concursos policiais. No meu caso, foi quando eu decidi que eu ia estudar para a área de controle. Eu lembro que eu vi um vídeo, de um cursinho explicando sobre o concurso do TCU nessa época. hum, E aí eu decidi fazer o concurso do TCU, da CGU, que eram bem próximos. E eu gostei muito da área. Eu falei, nossa, eu me identifico muito com a função de auditor, tem tudo a ver com a minha personalidade, eu sou certinha com as coisas, eu tenho um quê de fiscalizar, de cobrar. E eu gosto muito de direito administrativo, eu gosto muito da administração pública. Eu nunca fui muito fã sou apaixonada por direito penal, ou sou apaixonada por direito civil, mas direito administrativo sempre foi meu forte. Então eu fui para essa área e me identifiquei com ela e comecei a estudar para o Tribunal de Contas. O meu objetivo principal era o Tribunal de Contas do Espírito Santo.
Mas eu coloquei na minha cabeça, olha, eu não sei se vou conseguir passar, então eu vou passar, eu vou fazer todas as provas de tribunais, de tribunais de contas que aparecerem, até eu conseguir aprovação nas vagas imediatas. Dito e feito, foi isso que aconteceu. Eu fiz a prova do Tribunal de Contas do Tocantins, fiz prova do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, fiz prova do TCDF, fiz a prova do TCU, CGU, e até conseguir a aprovação nos cadastros de reserva no Espírito Santo, no município de São Paulo e nas vagas imediatas no Goiás. Então, eu vim assumir o cargo, fui nomeada mês passado. Hum. Assumi o cargo tomei posse dia 2 de dezembro e estou aqui no Goiás e estou adorando. É um tribunal maravilhoso, é tudo que eu sonhei mesmo. E estou me realizando aqui na função de auditor de controle externo. Então, assim, você fez todos os concursos que você podia fazer, você foi fazendo tudo, fazendo. Isso. Dentro da área de tribunais de Exato, contas. exato. Mas o que tinha para fazer, você foi fazendo. Exatamente. O que é que você acha dessa Exatamente. experiência, tipo, de ir fazer vários concursos, todos que você puder, você acha isso importante? Eu acho isso muito importante, Gerson. Foi o que me fez avançar posições, porque eu vi assim que se na prova do TCU que eu fiz, que foi a primeira da área de controle que eu fiz, eu tinha feito 30% da prova, na próxima eu estava lá em 50%, depois 60%, depois 75%. Teve uma prova que eu fiquei bem classificada no objetivo e reprovei na discursiva. Teve prova que aconteceu o contrário, que eu gabaritei a discursiva, mas não passei na objetiva e que geralmente as fases são juntas. Então foi o que eu pude perceber e eu vi as listas dos aprovados. Então eu via os nomes dos mesmos candidatos, eu via que eu estava subindo, eu comecei a fazer amizades da área de concurseiros, com concurseiros da área de controle, por meio dessa experiência de fazendo provas. E consegui entender que as provas repetiam questões, que as tendências das bancas às vezes as mesmas, por exemplo. Eu fiquei muito próxima da FGV. Eu fiquei assim, íntima, minha melhor amiga, FGV. Porque eu fazia tanta prova da FGV que chegou um momento que eu gostava quando a prova era a banca FGV, Isso aconteceu como comigo se eu também. gostasse do Goiás, Eu fazia entendeu? tanto de um certo tipo de banca que, tipo, até quando não vinha as bancas que eu queria, eu disse, ih, rapaz. Exatamente. Então você fica expert na banca quando você faz muitas provas. Fora a parte de controle emocional, de você saber se controlar no dia da prova, de você saber por onde começar, saber qual matéria você tem maior dificuldade, maior facilidade, você saber são os assuntos mais cobrados pelas bancas. Então, essa é uma outra lição assim que eu deixo de fazer o máximo de provas que você conseguir dentro da sua área. Não é fazer todas as provas do universo do concurso público. É fazer as provas dentro daquela área que você estuda, para você ver, você ir medindo efetivamente a sua evolução. E Helena, durante esse seu período de estudo, eu acredito que do começo até o último dia, quando você foi aprovada, disse, não, não vou fazer mais, deve ter tido uma evolução, assim, de melhoria dos seus processos de estudo, a forma que você estudava. O que eu queria saber é o seguinte, do dia que você começou até o momento que você estava assim, poxa, agora eu estou 100%, estudo 100%, é do jeito que eu quero, tá indo tudo bem. Quais foram os principais erros de estudo durante esse período que você foi, corrigiu e, tipo, e agora ficou bom? Ah, vamos lá, desde o Hum, início, lá em eu- 2019, quando eu comecei, eu comprei um curso que era 100% de videoaulas. hum, Então eu ficava assistindo videoaulas e eu reputo como um erro. Hoje, depois eu corrigi, hum, eu passei a usar mais os PDFs em vez das videoaulas. O que eu fazia, Gerson, antes, que era muito errado, eu é, assistia as videoaulas e eu fazia material à mão escrito à mão. Então, eu tinha um cadernão de administração pública, um cadernão de direito administrativo. Isso hum, me tomava muito tempo. Depois eu mudei, eu passei a eu passei a ler os PDFs e hum, passei a fazer um material mais resumido em uma versão digitalizada, usando o aplicativo. Inicialmente eu usava o Google Docs. hum, E aí depois, em 2022, eu conheci o aplicativo Notion, que é um hum, aplicativo maravilhoso
que eu passei a utilizar. E aí, em vez de fazer resumos na forma de texto corrido, eu passei a fazer resumos na forma de tópicos e na forma de perguntas. Então, isso fez eu evoluir bastante, porque eu usava métodos de estudo ativo, fazendo perguntas e vendo a resposta, tentando, assim, puxar a resposta da minha mente e ali depois eu conferia a resposta, fazendo grifos dentro do meu próprio material, em vez de deixar os PDFs soltos. Então, esse foi um grande acerto. Um Hum. outro aspecto que eu reputo foi ter mudado a plataforma de questões que eu utilizava. Eu usava uma plataforma, depois passei a utilizar outra. Pode falar qual é a plataforma que você usava antes, você usava depois que. Eu usava antes que concursos e Depois foi passava a o usar Tech. o TEC. Hum, É. E aí eu via que, pelo menos na minha área de controle, os melhores concurseiros estavam lá, eles comentavam as questões e eu olhava os comentários deles, as respostas, e isso ajudou bastante. hum, Eu tive ajuda de uma consultoria também de estudos, hum, então isso me ajudou bastante, ter uma programação semanal do que eu precisava fazer. Essa consultoria ela já me trazia os cadernos de questões prontos, hum. então me ajudou bastante de já ter os cadernos prontos. Então é uma lição assim que eu deixo também, que se você puder investir Hum. e achar que faz sentido para você, investir numa consultoria de estudos ajuda bastante. É porque você não tem que se preocupar Então tanto. para você, um erro anterior foi. Eu posso dizer que foi, tipo, não ter o seu planejamento semanal organizado, já tá tudo certinho, né? Não, eu tentava fazer um ciclo de estudos, mas era só assim, alternando Hum, as disciplinas, mas não tinha um planejamento. Ah, o que exatamente eu vou fazer hoje? Eu não tinha isso organizado lá no início. Depois que eu fui entender como organizar, e aí até o momento que eu contratei, inicialmente eu usei a trilha estratégica do Estratégia, ajudou um pouquinho, e aí, mas depois eu contratei a consultoria personalizada, e aí me ajudou bastante. Aí, assim, para a área de controle já. E fazia muitas questões. Um acerto, assim, que eu posso. Um erro de antes, que depois eu corrigi, foi fazer muitas questões. Antes eu não fazia muitas questões, eu era mais um conteúdo. Um estudo muito passivo de você ler o PDF, de você ver a videoaula, escrever o resumo e pronto, e estava estudado. Então, se antes eu não fazia quase nenhuma questão, depois eu passei a fazer muitas questões. Eu fazia o que estava lá no meu planejamento da consultoria, mais o caderno extra. E às vezes Era a sua fazia, divisão de tempo, assim, tipo, tempo de estudo e tempo de questões. Tem uma noção eu assim. fazia mais ou menos uma hora de tempo de estudo. E mais ou menos uns 40 minutos a uma hora de questões. Geralmente dava mais ou menos umas 2 horas por disciplina. Então, posso dizer que você tipo, estudava tipo 1 hora por dia de questões? Ou era Mais até, 2 horas? mais até, porque eu 1 hora e meia? chegava a fazer 2 disciplinas por dia. Ah, Então, entendi. era mais ou menos umas 2 horas de questões, 2 horas, né? entendeu? É, 2 horas por dia de questões. é. E como é que era assim? Foi. Você estudava, trabalhava? Quantas horas estudava por dia? Como é que era a sua rotina de estudos, a sua organização de estudos? Uhum. Por um momento, eu só estudei durante algum tempo na minha preparação, mais ou menos eu fiquei mais ou menos um ano só estudando. Então, eu acordava, ia para academia, ou algumas vezes eu ia direto para a salinha de estudos, que eu tinha uma cabine de estudos, e à noite eu ia para academia e ficava estudando o dia todo. Quando eu só estudava, eu Eu estudava o estudava o dia dia todo, todo, né? só parava para almoçar. Aí eu tirava ali uma hora e meia até 2 horas na hora do almoço para descansar. E aí eu dormia mesmo, era bom. Eu resolvia alguma coisa. Esse é um conselho que eu deixo, inclusive, para as pessoas, que se você tiver o dia todo livre para estudar e puder tirar um intervalo para descansar mesmo, para dormir, tirar um cochilo, isso é excelente para aprendizado. Porque é durante o sono que a gente consolida as memórias, e você faz uma espécie de limpeza mental, uma mini faxina mental quando você tira um cochilo. Então, deixo esse conselho. É, Mas depois que eu passei no concurso do Espírito Santo, no cadastro de reserva, eu recebi um convite para trabalhar junto com um conselheiro, em um cargo comissionado. Então, eu trabalhei no Tribunal de Contas do Espírito Santo durante um ano
durante um ano. Um ano e um mês, um ano, 2 meses. Então, nesse tempo, que foi o tempo durante o qual eu estudei para o TCE Goiás, Hum. eu tinha que estudar de 7 às 11, que era a hora que eu acordava mais ou menos, tomava café e ia estudar, e depois ia para trabalhar, e depois estudava mais um pouquinho à noite. Então, eu estudava de 7 às 11 e depois um pouquinho mais à noite. E aí, nesse 7 às tempo de 11, estudo, 7, 8, 9, 10, 11. 4 horas pela manhã, né? eu E dava mais umas 3 horas líquidas, sabe, 3 horas. Gerson? Pronto, pronto. 3 horas pela manhã É, e à noite mais 1 hora. mais 1 hora líquida no máximo. E quando você só estudava? Estavam às 8, Ah, né? aí eu estudava de 7 a 8 horas por dia. 7, 8 horas. Comecei com 6, assim, mas depois consegui aumentar. Na última semana eu tava fazendo 7, 8 horas por dia. Perfeito. Você achou que você foi mais produtiva, estudou melhor, assim, seu estudo foi mais efetivo quando você só estudava ou quando estudava e trabalhava? Não senti essa diferença, porque quando eu só estudava, eu não tinha tempo a perder, porque eu sabia que eu estava muito atrás dos outros candidatos, então eu precisava ser Hum, produtiva. A diferença, Gerson, foi que quando eu só estudava, eu não tinha meus materiais de revisão prontos, então eu tinha que gastar muito tempo para confeccioná-los, hum, para fazer meu próprio material de revisão, que eu sempre hum. gostei de fazer as minhas próprias coisas, de selecionar ali o conteúdo e levar para o meu material de revisão. E agora, estudando para o Goiás, eu não tive que fazer isso, porque já estava pronto. Então, eu fazia mais questões e conseguia dar mais giro nas disciplinas e conseguia focar ali realmente no que era mais importante. Aí já era o contrário. Eu não podia perder tempo mesmo, mas porque eu não tinha tempo, entendeu? Porque eu tinha que dividir meu tempo com o trabalho. E Entendi. era pouco tempo, de poucos meses, né, até a prova. Então eu tive que ser mais estratégica. O que mudou, assim, para mim, é que eu tive que ser mais estratégica nos estudos. Eu não podia me dar o luxo de ficar gastando muito tempo em uma disciplina a mais. Eu tinha que passar o olho ali mais rápido, fazer as questões de maneira mais veloz, entendeu? Para conseguir dar giro e ver todas as disciplinas. Isso que mudou. Eu tive que ser mais estratégica. Eu não consegui fechar o edital do Goiás, Hum. então, assim, passou umas 2 semanas antes, eu tive que parar e olhar ali. Ah, o que que falta eu estudar? É isso, isso, beleza. Dentro disso aqui, o que que é mais importante? Ah, são esses tópicos aqui. Então, eu vou estudar eles por meio de um resumo que o próprio Estratégia dava, que é o curso que eu assinava, e, e vou focar nisso, entendeu? E assistia muitas revisões de véspera também, Gerson. Isso eu acho muito legal. Revisão de É, véspera? sim, sim. Então você acha que a revisão de Daquela. véspera é importante? Acho, as revisões de vésperas que vêm na semana antes, que os professores fazem, de cada matéria, e a revisão do dia anterior também. Eu já ganhei muitas questões assistindo Oi? essas aulas. Tá me ouvindo? Tô sim. Eu achei que eu tava anotando aqui. Você pode ganhar questões. Sim. Ganhar questões, né? E, e você me falou uma coisa bem interessante. Você disse bem assim, Gesso, eu usava muito o meu material assim de revisão. Qual foi a importância para você de construir esse material para fazer esse estudo ativo de revisão, né? Com base em perguntas e essas revisões depois. Aí eu queria saber o quê? A importância da revisão para você, de que forma você fazia essa revisão e, e se ao longo do tempo isso foi aumentando, o tempo que você ficava revisando. Uhum. É, ao longo do tempo, eu passei a deixar de fazer meu material, ele já estava pronto, e aí eu conseguia fazer a revisão, ficar Hum, mais revisando mesmo. Então, isso aconteceu. Eu não gastava tanto tempo elaborando o material, e sim mais revisando esse material. No início, foi muito importante para mim construir meu material, por quê? Porque a plataforma ela te dá uma série de hum, PDFs, certo? E aí hum. você vai salvando PDFs no seu computador. Só que cada PDF desse tem 100 páginas. Aí quando você quer revisar o assunto,
você vai voltar lá no PDF de 100 páginas, você vai reler o PDF de 100 páginas. Fez muito mais sentido para mim pegar as informações mais importantes desse PDF de 100 páginas, Hum, tirar uns prints dos esquemas, dos gráficos, dos mapas mentais que estivessem contidos nesse PDF hum. e de levar para outra plataforma, onde eu criasse uma base de dados minha e Tipo, fosse era o mais Notion, né, para você, né? Ocean, exatamente. Hum, Era a minha base de dados. Então lá estava tudo de uma maneira mais organizada. Então, se eu quisesse revisar tal assunto, ou se eu quisesse adicionar, por exemplo, se eu fizesse uma questão sobre improbidade administrativa e achasse aquela questão importante, eu poderia levar diretamente, com facilidade, a informação daquela questão para o meu material de revisão. Agora, quando você se baseia só no PDF para você fazer o seu material de revisão, fica mais complicado. Você tem que ter um aplicativo próprio, você fazer comentário. hum, Às vezes, se você não usar o tablet, por exemplo, fica difícil de você conseguir anotar alguma coisa dentro. hum. Então, o Notion foi meu melhor amigo. Que bom, Foi muito interessante isso. importante ter revisado. Foi muito importante para mim ter conseguido meu material de revisão. E assim, vamos supor, se eu quiser estudar no futuro para o concurso de conselheiro substituto ou para o concurso Hum. de Ministério Público de Contas, por exemplo, ele ainda vai estar lá, entendeu? A base vai estar lá e eu vou conseguir aprimorar cada vez mais esse material. Eu não, eu vou conseguir atualizá-lo. É mais fácil de você atualizar quando é uma base sua digital, entendeu? Helene, isso aconteceu comigo, porque eu fiz concurso para a Defensoria Pública da Bahia, passei, e tinha todo o meu material Uhum. organizado de estudo. E aí, um tempo depois, parei de estudar, e um tempo depois saiu a Defensoria Pública de Sergipe. Eu peguei todo o meu material novamente, comecei a estudar por aquela base, fiz os ajustes que precisava de atualização à medida que ia estudando, e recuperei tudo novamente, e passei no concurso da Defensoria Pública de Sergipe. Então, assim, você tem uma base para você ir para qualquer caminho que você quiser, né? Até Sim, depois. exatamente. E eu já sabia disso enquanto eu estudava, porque era uma outra lição que eu gostaria de Hum, deixar. Eu sabia que passar não era impossível para hum. mim. Eu sabia que se eu estudasse, que se eu me dedicasse, eu ia conseguir chegar lá. Então eu já estudava assim, pensando, eu vou me tornar auditora, mas se eu quiser alguma coisa depois, eu vou conseguir usar esse mesmo material. Se eu fizer algum concurso que precise de prova oral, por exemplo, eu vou Hum. usar essas perguntinhas aqui para usar na minha prova oral, entendeu? Perfeito. E assim, como é que você dividiu assim, a parte jurídica? Eu sei que auditor de controle externo envolve outras questões além da parte jurídica, né? Mas da parte Uhum. jurídica, tem duas perguntas, na verdade. Da parte jurídica, como é que você dividia e como é que era a importância para você de lei, doutrina, jurisprudência? Como é que você dividia isso? Algum era mais importante? Você percebia que caía mais, menos? Como é que era isso para você? Deixa eu voltar nessa pergunta rapidinho, porque eu Hum. não respondi a anterior. Você Ah, perguntou perfeito, vá, como, vá. como que eu dividi as minhas revisões. Hum, Ao longo do tempo, eu criei até, Gerson, uma comunidade de hum. aprovados, que é onde eu ensino tudo que eu aprendi, que Vou eu mostrar aqui no elaborei. seu Instagram, né? Tá aqui, eu já vi, né? Comunidade de É, aprovados, né? tem o site aí, se você clicar no site que tá aí, no link do bio. Esse É, primeiro aqui, né? isso. Eu Perfeito. ensino tudo lá. E lá eu ensino Bonito quatro site, viu? metodologias. Lindo site. Obrigada, obrigada. Eu ensino quatro metodologias de revisão dentro Hum, do pilar P de planejamento. O que hum, acontece? Eu ensino os meus alunos a verticalizarem o edital. hum, Então, eu tinha o edital todo verticalizado, com todas as disciplinas, todos os assuntos que caíram. E aí, por exemplo, vamos colocar o direito administrativo. Direito administrativo começa com conceitos de organização hum, administrativa, de o que que é direito administrativo, depois vai para poderes administrativos, princípios. hum, É, isso aí já dá mais ou menos uns quatro tópicos do edital. Então, eu estudo um, eu estudo dois, estudo três, estudo quatro. Antes de estudar o tópico 5, eu volto e estudo os quatro primeiros, hum. durante o tempo que eu levaria para estudar cada um deles. Então, se eu levo 2 horas para estudar cada um deles, eu vou depois levar 2 horas para estudar os quatro primeiros. Essa é a revisão cumulativa que existe. E tem Perfeito. a A cada revisão quatro rápida. tópicos. Você volta e Hum, estuda aqueles Perfeito. primeiros. E aí, assim vai de maneira cumulativa ao longo do seu edital verticalizado. A outro tipo de revisão é a revisão rápida.
que ela é o seguinte: vamos supor que você está estudando lei de licitações. Lei hum, de licitações é um assunto que você não consegue estudar em um dia só. hum, Então, você continua, você está estudando lá do artigo 1º ao artigo 25, vamos colocar assim. Aí, quando você começa a estudar no outro dia, em vez de você começar pelo artigo 26, você para e dá uma olhadinha rápida no que você hum. estudou do artigo 1º ao 25º. Para pegar o Essa contexto, para pegar o contexto, para não ficar uma coisa desconecta. né? Você vai lá, que eu estudei, eu vou ler rapidinho, você vai ler os seus grifos, as suas notas, suas anotações. Essa é a revisão rápida. Hum, Tem a revisão completa, hum, que é a revisão de tudo que você precisa estudar. Por exemplo, quando você está na reta final ali da prova, você precisa dar uma revisada em tudo. hum, E tem a revisão dos seus pontos fracos, que é na planilha que eu hum, disponibilizo, também tem percepção de domínio do conteúdo. Então, você pode colocar que naquele conteúdo você é fraco. Ou você pode fazer revisão por meio das questões erradas, que você fez e que você errou. hum. E aí você precisa voltar nelas e revisar esses pontos fracos. Então, são essas 4 metodologias de revisão que eu utilizava, certo? Não Interessante. usava aquela de 24, 7 dias por semana. Aquela não funciona, não. Aquela ali é. Eu estava conversando, inclusive, com um colega ó, que é professor, né? Mário Chaves. Ele tem um livro bem Uhum, interessante. Eu estou lendo, inclusive, aqui. Estou lendo aqui. Deixa eu até pegar o livro dele aqui, que é muito bom. Que ele fala sobre essas metodologias e o que não é de acordo com a ciência, né? Que ele fez pesquisa. uhum. Inclusive, vou mandar esse livro para você aqui, agradecendo pela Opa! entrevista. Eu vou Ah, mandar para você. obrigada, E aí eu fiquei obrigada. impressionado, porque tudo que ele fala no final tem as fontes. Então Massa são, demais. são as 10 Nossa, 15 vou páginas. pegar, chefe. São as 10 15 Obrigada. páginas de fontes. E ele fala sobre isso, né? Esse mito de 24 e tudo mais. Ele diz até os prazos ideais, de acordo com a ciência, né? Que gira em torno Sim, do tempo que você quer memorizar. Se você quer memorizar durante muito tempo, o tempo entre o seu estudo e a revisão precisa ser maior. Se você quer pouco tempo, é menor. Então, quanto maior o tempo entre o seu estudo e a revisão, maior o sim, esforço mental que você faz para revisar, porque é uma revisão ativa de exatamente. perguntas que você falou, e maior o tempo que isso fica na sua cabeça. Quanto menor o tempo que você faz a revisão, mais rápido assim a revisão em relação ao seu estudo, menos vai ficar na sua cabeça. Achei super Uma interessante. metáfora que eu gosto de usar é como se a informação ela tivesse uma floresta escura. Hum, Você tivesse que achar uma trilha iluminada para chegar até essa informação. O esforço que cada vez que você faz o esforço para lembrar da informação, você vai acendendo os pontinhos dessa trilha. Se você não faz esforço, é como se você tivesse pegado um avião e tivesse ido até aquele ponto que você tivesse chegado. você não Ou sabe o seja, caminho, né? você não sabe o caminho. Então, você precisa fazer esse esforço para lembrar da informação, para ir iluminando a trilha e você gravar aquele caminho, entendeu? É dessa forma que eu penso. E aí, você me perguntou sobre como que eu dividia lei, doutrina e jurisprudência. Isso. Eu começava pela lei. Doutrina. Eu não, eu me baseava só no cursinho do PDF, nos PDFs do Estratégia mesmo, não sentia necessidade de complementar com outra doutrina. Hum, E eu basicamente, a minha doutrina, ela estava no meu material de revisão. Então, eu hum, basicamente estudava por meio do meu material de revisão. Eu lia ali os tópicos, fazia as perguntinhas hum, para eu mesma, sabe? É, olhava as perguntas, tentava lembrar do que elas se tratavam. Quando não lembrava, abria para ver se a resposta estava certa, o que era a resposta daquela pergunta, e complementava com a jurisprudência daquele assunto. Só hum, que o que acontece em tribunais de contas? Geralmente, a jurisprudência que cai em tribunais de contas é jurisprudência sobre administrativo, hum, constitucional, controle externo, que ele é uma hum, parte do direito constitucional. E é mais sobre as prerrogativas, hum. competências do Tribunal de Contas. Então, eu já sabia que a banca ia direto nesse tipo de jurisprudência. Então era aí que você Então, focava, né? aí que eu focava. Aí eu tinha um arquivo próprio que eu Hum, colocava todas as jurisprudências relacionadas
a função do Tribunal de Contas, né? Aos tribunais de contas em si. Tem até esse filtro no buscador de Dizer o Direito. Então, era por lá que eu estudava, porque eu sabia que eu tinha que saber exatamente os temas e os fundamentos de alguns julgados específicos, que Entendi. eram os Relativo à quais. função, né? Que é uma coisa Uhum. interessante que às vezes a pessoa não atenta, é assim, tipo, dá uma certa importância do que ela vai estudar, dos temas que ela vai estudar em relação à função que ela vai exercer, né? A banca, minimamente, se uma banca for uma banca boa, ela vai buscar esse tipo de correlação na sua prova, né? Sim, a FGV faz muito isso. Então, é um conselho que eu deixo aí para os futuros auditores de controle externo. Foquem na jurisprudência afeta as prerrogativas institucionais dos tribunais de contas, sobre os conselheiros, regras sobre, sobre os conselheiros substitutos também, sobre o Ministério Público de Contas, que é uma figura bem assim, especial, que tem assento constitucional, mas volta e meia está se debatendo no STF, o que o Ministério Público de Contas pode, não pode fazer, se ele faz parte ou não do tribunal, ou se ele é separado. Então, Perfeito. bastante foco. E a legislação, Uhum. como é que você estudava, como é que você fazia? Que a doutrina, PDF, a revisão dos seus materiais, jurisprudência você fazia de forma mais temática e a lei. A lei, eu tinha o Vade-Mecum e tinha a Constituição Federal grifada. O que era de constitucional, eu estudava por meio da Constituição Federal grifada, que A é do minha, né? Gerson. Eu Eu agradeço. ganhei de presente da minha professora Hum. e adorei, não conhecia. E E a sua passei a indicar professora? a Pamela Angel. Ela que te deu de presente, foi? Foi, ela é auditora da TCE Bahia e ela que montava o meu planejamento. Hum. Aí ela E, veio fazer uma prova em e o que é que você achou assim Vitória. interessante? Te ajudou? Como é que foi? Me ajudou bastante porque tinha parte da jurisprudência ali dentro do livro. Então, me ajudava bastante porque quando eu lia um artigo, eu podia ver jurisprudência sobre ele. E aí eu marcava por ali. E aí eu não precisava ficar pesquisando mais sobre aqueles artigos, entendeu? Perfeito. Eu já, Na verdade, até já, os itens de questões que envolvem jurisprudência, né? Então, assim, a sim, lei, assim, se fosse colocar uma relevância, seria tipo lei, jurisprudência e doutrina pelo seu PDF e resumo, né? sim, sim. E aí eu via muito também, assim, nas questões, quando eu errava alguma coisa, eu voltava, lia ali, às vezes, o comentário do professor, e eu levava para o material de estudo. Então, a minha importância era ler material de estudos e questões. A jurisprudência ficava de maneira mais acessória, junto ali da lei, praticamente, que eu lia, aí às vezes eu tinha até anotado no meu vade-mecum alguma coisa, ou lia, como eu falei, na Constituição Federal grifada, anotada, que já estava lá. Era bem, bem assim. Helena, depois de todo o nosso bate-papo, eu fiz aqui 15 lições de concurso. E aí você vai me confirmar se estão certas Top. e vai dar ok ou não. Tá bom? Eu Tá, falo a joia. frase e você diz. Beleza, essa é a minha lição de concurso. Sim. Lição Vou sim. número um: cuide de sua saúde mental. Ok. Perfeito. Lição número 2: defina a sua área de estudo, a sua área, a sua carreira o mais rápido possível. Perfeito. Terceiro, faça o máximo de concursos que puder. Sim, dentro da sua área. É, exato. Uhum. As bancas repetem questões e têm estilo próprio. Sim. Quinto, faça resumo dos tópicos e perguntas. Estudo Sim. ativo. Sim. Sexto, use o TEC concurso se você vai fazer controle externo do TCE. Uhum. Sétimo, vale a pena fazer uma consultoria de estudos, Sim. organizar seus Sim. estudos e tudo mais. Faça muitas questões. Eu fazia Sim. 2 horas por dia de questões. Sim. Sim. Nono, faça revisões de véspera. Você pode ganhar algumas questões. Sim. Décimo, com o tempo, você vai passar cada vez mais tempo revisando pelo seu Sim. material e resumo. Sim. 11.
Use o Notion para organizar seus resumos, temas e estudos. Sim, 12. Legislação é a base, doutrina é PDF e materiais de revisão e jurisprudência, estude pelos temas específicos do seu concurso. isso, isso, 13. A aprovação não é impossível. sim. 14. Faça 4 tipos de revisão. Cumulativa, a cada 4 temas, revise um tema. Revise todos os outros temas anteriores. Uhum. Rápidas, se o tema for muito grande, você pegue o que você estava estudando para pegar aquele contexto para continuar o seu estudo. Completa, antes da prova do concurso, faça uma revisão completa por todo o seu material. E a revisão de pontos fracos, que é revisar os temas que você está mais fraco ou por questões que você errou. Perfeito. E a 15ª, estude a lei, o vade-mecum e a Constituição. Fui grifado, agradeço muito aqui por você ter estudado pela Constituição, ter sido útil para você. Sim. Tá, joia. Perfeito. Tudo ok? Tudo ok, vou tirar uma Projeções? foto da frente, tá, Gerson? Vou colocar lá no. Claro, claro. Quando eu estiver em Goiás, vou te mandar uma mensagem, inclusive, para te encontrar. E também quero o contato da professora que você teve. Se você puder me Vou te passar, para eu mandar um mandar. presente para ela, que ela te indicou a Constituição. Achei que Nossa, ela vai amar. uma atitude legal, assim. Quero mandar, quero mandar para ela um presente para ela. Pode tirar foto. Tirou? Vai tirar? Já tirei, já Tirou tirei. já. Ah, joia. Já. E, Helena, tem alguma mensagem final que você daria para quem está estudando para concurso ou para quem quer a sua área? O que é que você diria? Tenha fé, faça a sua parte, que Deus te ajuda. Faça a Perfeito. sua parte muito bem Muito feita, que Deus vai obrigado, te. viu, Helena? Durante a nossa conversa, eu até lembrei uma coisa assim que eu esqueci de comentar. A impressão que eu tenho é que o pessoal conselheiro de Tribunal de Contas, auditor de Tribunal de Contas, é todo um pessoal assim mais velho que entra nesse concurso. E você tem uma. E você é muito jovem. E eu não te daria mais Sou. de 22 anos, Sou 23. 24. É, não é? 24. Veja, você é muito novinha. E realmente é assim, tipo, lá. Pelo menos eu vejo pelo que eu vejo aqui. Tipo, eu não vejo ninguém É de porque 20 anos, eu vejo analista, técnico do Tribunal de Contas, mas auditor, conselheiro. Conselheiro o quê? Auditor, é o porque Ministério realmente Público, né? O Ministério Público de Contas, eu não vejo ninguém novo, assim. conselheiro substituto e procurador de contas, realmente, você tem uma bagagem muito maior. Você equipara um concurso de É. Eu me juiz, atrapalhei, não não era conselheiro, não, era auditor mesmo que eu tava falando. entendi. Auditor e o Ministério Público de Contas, né? Quando você entra pelo concurso. Substituto, é auditor substituto de conselheiro. Meu cargo não é auditor substituto de conselheiro. Meu cargo é auditor de controle externo, que é Hum, quem faz a parte da instrução processual, hum, quem faz as fiscalizações em loco, faz todos os instrumentos de fiscalização, entendeu? Realmente, eu reconheço que sou muito nova. hum. Tem alguns colegas que passaram que se aproximam a minha idade, 25, 26. A maioria é um pouquinho mais velha. Agora, Dos realmente, 30 aí, né? Pelo menos é o que eu vejo, né? Meu pai trabalha no é, Tribunal de Contas, ele é médico lá há muitos, muitos anos, então, assim, eu frequento o Tribunal de Contas desde pequeno e nunca vi, assim, para esses cargos, ninguém novo, assim. Então, eu queria dar meus parabéns para você, que você foi muito dedicada, obrigada. no que você queria, muito determinada, incrível. E suas lições são Obrigada. muito úteis, assim, para a gente, para estar compartilhada com as pessoas, né? Parabéns pelo concurso e pelo trabalho, né, que você vem desenvolvendo também aí como na comunidade dos aprovados, né? Comunidade de quem estuda para Vou concurso. fazer live lá no Instagram. Aí eu vou te entrevistar. Pronto, com o maior prazer. Convite aceito. Então tá, Helena, Gerson. brigadão, viu? Um abração, tudo de bom, viu? Muito obrigado pela entrevista. Tchau, tchau. Beijo.